Olá, sou o professor Flávio Tambellini, vamos estudar a radiação térmica, seção 1. Aqui nós temos o esquema da transferência de calor por radiação de um sólido a temperatura Ts que vai para uma vizinhança, uma temperatura T de vizinhança. Então nós temos aqui, no meio aqui é o vácuo, tá? Então nós temos a radiação que sai da superfície e vai para a vizinhança, e a radiação que sai da vizinhança chega para o sólido, tá? Então a radiação líquida é o que sai menos o que entra, ok? A radiação térmica, ela não precisa de um meio para que ela seja transmitida, né? Já a convecção e condução precisa de um meio. Bom, a característica da radiação térmica é que ela é explicada por partícula ou ondas eletromagnéticas. Por partícula, né, quando um objeto está a uma determinada temperatura, os seus elétrons são excitados e quando eles voltam para a sua camada original, ocorre a emissão de fótons ou quanta, né, quanta de energia, né, um pacote chamado de quantum. E ela pode ser explicada também por ondas eletromagnéticas, tá? A velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência de radiação, ok? Essa letra aqui é a letra Ni do alfabeto grego. Aqui nós temos as unidades, 1 micron, a gente muitas vezes chama de micron mesmo, tá? Que é mais comum, mas na verdade o termo técnico é micrômetro, tá? Mas a gente toda hora não vai ficar falando micrômetro que demora muito, então vamos falar micron que é mais rápido, que vale 10 a menos 6 metros, que é igual a 10 menos 4 centímetros. E às vezes também é usado o termo aqui, Angstrom, a unidade Angstrom, tá? Esse A com uma bolinha em cima, tá? Que vale 10 a menos 10 metros, que é igual a 10 a menos 8 centímetros. Aqui nós temos o espectro da radiação eletromagnética, tá? Desde os raios gama, depois os raios X, ultravioleta, a luz visível, o infravermelho, as ondas de rádio, tá ok? Então, ó, a gente só consegue enxergar nessa parte visível, ok? Todo o resto não. E as ondas vão desde um comprimento muito pequeno, tá? No caso, a frequência é alta, até do outro lado direito, o comprimento de onda de 100 metros, tá? E a frequência baixa, tá? Um é o inverso do outro, igual da equação anterior, beleza? E aqui tem o espectro da luz visível. Bom, nós temos aí as faixas de onda, né, das ondas que interessam, dos comprimentos, tá? Pequenos comprimentos de ondas mais interessante para o pessoal que trabalha com altas energias e os engenheiros nucleares. E os grandes comprimentos de onda, tá? É o pessoal da engenharia elétrica, tá? Que são as micro-ondas, ondas de rádio. E a radiação de comprimento mediano, de 0,1 a 100 micron, tá? Então é o que interessa para a radiação térmica, que pega uma parte do ultravioleta, toda a faixa do visível e o infravermelho. Aqui nós temos o esquema mostrando a parte que é interessante da radiação térmica, desde 0,1 micron de comprimento até 100 micron de comprimento, tá? Pegando aqui uma parte do ultravioleta e toda a faixa do infravermelho. E a radiação que é visível, tá? Ou no caso a nossa luz que é visível, é só uma parte aqui de 0,4 a 0,7 micron. Tá, ó, lembrando que o comprimento cresce para a direita e a frequência cresce para a esquerda. Um é o inverso do outro. Bom, aqui nós temos que a radiação emitida por uma superfície, ela varia com o comprimento de onda, tá? E também pode variar com a direção. Então nós temos essas duas variáveis independentes. E é preciso que isso fique claro, tá? Para o desenvolvimento da radiação térmica. O comprimento de onda, tá? Muitas vezes chamado de distribuição espectral, tá? E variando com ângulo é chamada de distribuição direcional, ok? A distribuição espectral às vezes é chamada por alguns autores de distribuição monocromática, tá? Porque é só como se fosse só numa cor, digamos assim, tá? Mas é só para um determinado comprimento de onda, tá? E também, claro, a radiação ela varia com a temperatura.
claro que com a natureza da superfície emissora. Mas o mais importante aqui é ter em mente que essa variação de acordo com o comprimento de onda e com a direção. E é óbvio que também varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a radiação, ok? Ela só vai ser zero no zero absoluto, tá? Então, qualquer corpo que não esteja no zero absoluto emite alguma radiação. Algumas superfícies mais, outras menos, tá? Algumas são desprezíveis em função, às vezes, em função do caso específico, tá? Por exemplo, às vezes uma determinada superfície, alguma coisa assim, pode emitir muita condução, ou convecção, digamos assim, se tiver um fluido, e quase nada de radiação. Então, às vezes a gente pode desprezar a radiação. E às vezes não. Às vezes a gente pode ter uma diferença de temperatura relativamente pequena e a radiação ser importante, ok? Bom, para a gente começar o assunto, vamos definir aqui a intensidade de radiação, ok? A intensidade de radiação, e antes disso, nós temos que definir, tá? Que essa radiação depende do comprimento de onda e da sua direção, né? Que no caso é o ângulo. Então, vamos definir, antes de falar sobre intensidade de radiação, esse ângulo sólido. O que é esse ângulo sólido? Ele é a área dividido pelo quadrado desse raio. É a mesma analogia com o ângulo plano, tá? O ângulo plano, ele é o comprimento dividido pelo raio, ok? Então, essa é uma nova definição aí para coordenadas esféricas, ok? Então, nós temos aqui, para ver essa questão da intensidade da radiação, como ela é emitida através de uma superfície aqui, desse quadrado aqui, digamos assim, de uma área pequena, área 1, então nós temos aqui os eixos, né, em coordenadas cartesianas, mas nós também temos os eixos em coordenadas esféricas. Então nós temos a posição radial, tá? Esse ângulo θ que varia a partir da normal à superfície, e esse ângulo φ que sai geralmente do eixo x no plano horizontal aqui da superfície, ok? Então nós temos esses três ângulos, então o ponto pode ser representado por essas coordenadas r, θ e φ, ok? O r, a posição radial variando de 0 ao r grande, o φ em toda a superfície horizontal de 0 a 2π, e o ângulo θ de 0 a π sobre 2, ok? Então nós temos aqui, ó, essa área DAN, que é a área que é a área do ângulo sólido, tá? Essa área diferencial aqui em coordenadas esféricas, tá? Ela é muito clara, ó. Nós temos essa coordenada aqui, r seno θ, aqui e aqui na direção aqui do θ, tá? Esse comprimento é rθ, tá? Então DAN, e aqui na direção horizontal do dφ, nós temos o r seno θ dφ, tá? Porque a gente tem esse raio aqui, ó, nessa projeção do plano horizontal, ele fica sendo r seno θ. Então, r seno θ vezes dφ. Então, a área vai ser o r ao quadrado, seno θ, dθ, dφ. E o ângulo sólido é o dA sobre o r ao quadrado. Então, o ângulo sólido, ele é o seno θ, dθ, dφ. Tá? O diferencial do ângulo sólido, claro, né? Na forma diferencial. O ângulo sólido associado ao hemisfério completo pode ser obtido pela seguinte integração. Então, nós vamos integrar o ângulo sólido, a coordenada φ de 0 a 2π, lembra que é todo em torno do plano horizontal, e o θ de 0 a π sobre 2 também. Perdão, de 0 a π sobre 2 só, tá? Não é o também não, tá? Que é lá de cima até embaixo, ok? Então, integrando em φ, vai dar 2π, depois a gente integra de 0 a π sobre 2 o seno θ dθ. Então, vai ficar 2π vezes a integral do seno θ menos cosseno θ de 0 a π sobre 2, que vai ser igual a menos 2π vezes cosseno de π sobre 2 dá 0, e cosseno de 0, que vai ser o menos 1 aqui, vai dar 1. Tá? Então, vai ficar 0 menos 1, que vai dar menos 1, vezes menos 2π vai dar 2π. Então, o ângulo sólido vale 2π esfero-radiano, ou também pode ser chamado de estero-radiano.
tá? Qualquer um desses dois termos aí, tá? Pode ver que, por exemplo, o ângulo sólido de toda a esfera, né, pode ver que a área da esfera é 4πr². Se divide por r², o ângulo sólido de toda a esfera vale 4π. Então, aqui nós estamos pegando o ângulo sólido de uma metade de uma esfera, tá? Que é o que a gente vê. A radiação emite da superfície horizontal para cima, né? Ela não emite para cima e para baixo, só para cima. Né? Poderia ser só para baixo também, não tem problema, mas só metade. O importante é que seja só metade. Pode ser também na perpendicular, num ângulo qualquer, mas o importante é que emite metade de uma esfera, tá? Bom, então a intensidade de radiação, ó, ela tem aqui, ó, que aqui a gente tem uma superfície DA1, tem a pessoa que olha esse plano aqui, tá? Então é esse DA1 cosseno θ, então esse ângulo, esse plano aqui rosa, tá claro? É o DA1 cosseno θ. Então, essa intensidade de radiação é a radiação que é emitida, ok? Esse dq, que é dividido por essa área aqui, DA1 cosseno θ, pelo ângulo sólido e pelo comprimento de onda, tá? Então, a intensidade de radiação é a radiação dividida pela área projetada, pelo ângulo sólido e pelo comprimento de onda. Então, é aí que vai dependendo. Então, a unidade de intensidade de radiação espectral, porque é função também do comprimento de onda, é watt por metro quadrado dividido por esfero radiano micrômetro, tá? Ou micro, tá? Podemos chamar de micro. Tá? Então, esse watt por metro quadrado, na verdade, é um fluxo, tá? É taxa de transferência de calor por unidade de área, dividido por comprimento de onda dividido pelo ângulo e pelo comprimento de onda. O SR é o ângulo, tá? A direção. E o micrômetro, tá? O micro é o comprimento de onda. Por isso que eu falei, a radiação, ela é função do espectro, né? Do comprimento de onda e da direção, tá? Ou no caso do ângulo. Bom, então nós temos aqui, ó, então o dq lambda é a radiação emitida dividido pelo comprimento de onda, que aí a unidade fica sendo watt por micrômetro, ok? E a radiação emitida por uma superfície, ela se propaga para a região do espaço definida pelo ângulo sólido para um determinado intervalo de comprimento de onda que é dado por esse, ó, dq lambda, tá? Que é a intensidade de radiação que varia com o comprimento de onda e com a direção, vezes a área projetada, vezes o ângulo sólido, ok? Então, ó, o fluxo de radiação espectral associado ao DA1, tá? Vai ser esse dq lambda, né, espectral. Esse seria uma aspa ou dois apóstolos, né, que é o símbolo de fluxo de calor. Então, quer dizer, vai ser o diferencial da radiação emitida num determinado espectro, né, ou numa determinado comprimento de onda, dividido pelo o elemento de área DA1. Tá? Então, esse dq lambda, né, duas linhas aqui, vai ser a intensidade de radiação vezes o cosseno θ, seno θ, dθ, dφ. Ok? E aqui já está o dômega. Tá? Lembram lá que o dômega é o seno θ, dθ, dφ. Ok? E a unidade de fluxo de radiação espectral é watt por metro quadrado por micrômetro. Tá? Esse aqui, ó, tá? E aí nós temos o poder emissivo hemisférico espectral de radiação. O que significa isso? Poder emissivo hemisférico espectral, tá? Que é o E agora, o E lambda em função de lambda. Quer dizer, esse poder emissivo é para um comprimento de onda integrado em todas as direções, tá? Então, a gente pega esse fluxo de calor, integra todo ele, esse dq lambda, que é em função da intensidade de radiação e dos ângulos, tá? Mas isso para um comprimento de onda, tá? Então,
a unidade do poder emissivo hemisférico espectral é o watt por metro quadrado por micrômetro, tá? Então, ó, entenda, nós temos a intensidade de radiação, quando a gente integra em todas as direções, nós temos o poder emissivo hemisférico espectral. Tá? E aí nós temos o poder emissivo total de radiação. O que é isso? Quando a gente pega aquele poder emissivo hemisférico espectral, tá? Para cada comprimento de onda, integra em todo o comprimento de onda. Beleza? Quando a gente faz isso, então a gente está integrando em todo o comprimento de onda, de 0 a infinito, o T-lambda, integra ao longo de toda a direção φ, de 0 a 2π, integra de 0 a π sobre 2 em θ. Então a gente está pegando assim, agora, pegando aquela forma lá, pegando a intensidade de radiação, vezes cosseno θ, seno θ, dθ, dφ, dλ, integrando. Então aí nós vamos ter o poder emissivo total, que é o watt por metro quadrado, que é um fluxo, não deixa de ser um fluxo de calor, ok? Então, ó, isso estamos falando de radiação, quando ela varia de acordo com o ângulo, com a direção, tá? Agora, se a radiação for difusa, ok? Ou seja, o que significa radiação difusa? A radiação que é emitida no ângulo é igual à radiação emitida no outro ângulo, tá? Isso até que funciona bem nos casos para engenharia. Para o caso de uma radiação de uma superfície difusa, tá? Perceba aqui que o y lambda e, que é em função de lambda, comprimento de onda, do θ e do φ, é igual à intensidade de radiação para um determinado comprimento de onda. E o poder emissivo hemisférico espectral, ou seja, integrado em todas as direções, tá? É o E lambda, é igual a π vezes a intensidade de radiação para um determinado comprimento de onda. E o poder emissivo total, que é o poder emissivo hemisférico espectral integrado em todas as direções, tá? Ele pode ser dado por E é igual a π vezes a intensidade de radiação total aqui, tá? Total, mas ela essa aqui é espectral, ok? Beleza? Então nós temos aqui as unidades do I lambda E, que é watt por metro quadrado por micron esfero radiano. A intensidade aqui espectral, que é watt por metro quadrado por esfero radiano, tá? Aqui ela depende da direção, o primeiro, o segundo não, só depende do comprimento de onda, tá? Esse aqui depende da direção e do comprimento de onda, esse aqui só do comprimento de onda. O poder emissivo espectral, tá? É o watt por metro quadrado por micrômetro, tá? Então aqui depende só do comprimento de onda. E o poder emissivo total, tá? Depende, né, só da área no caso, tá? Então já não depende mais nem do comprimento de onda e nem da direção, ok? Então beleza, tá aí uma pequena parte, vamos agora finalizar aqui. Então, ó, o que tudo isso que foi falado, tá? Que nós temos aqui a intensidade espectral de radiação emitida, tá? Que é a radiação emitida, que depende do comprimento de onda, tá? E o SR depende da direção, ok? Então, ó, lembra que quando a gente comentou que a radiação, ela depende de dois fatores básicos, claro, vamos esquecer a temperatura um pouco, tá? Ela vai variar com a direção, que é o ângulo, e vai variar com o comprimento de onda, tá? Que é aquele espectro lá das radiações e tal. Por quê? Porque uma intensidade de radiação, ela pode ser só emitida, por exemplo, só no infravermelho, por exemplo, né? Digamos assim. Então, você tem uma particularidade. Ou pode ser que, por exemplo, no ultravioleta ela tenha uma certa intensidade e no infravermelho tenha outra, tá? Só um exemplo aí para a gente poder entender. Então, ó,
Na horizontal, é a integração no comprimento de onda. Na vertical, é a integração em todas as direções. Tá? Então, esse esquema aqui ajuda a entender. Então, aqui, ó, nós estamos aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, intensidade espectral de radiação emitida. Se a gente pegar essa intensidade e integrar em todas as direções, tá? Nós vamos ter o poder emissivo espectral B lambda, que é o watt por metro quadrado por micrômetro, porque ainda vai faltar integrar em todos os comprimentos de onda. Se nós pegarmos esse aqui agora e integrar em todo o comprimento de onda, nós vamos ter o poder emissivo total. Então, esse aqui é um caminho. O outro caminho é pegar essa intensidade espectral de radiação emitida, integrar em todo o comprimento de onda, tá? E aí nós vamos ter uma intensidade de radiação emitida em todas as direções, tá? Então, vai ser o watt por metro quadrado, deve ter colocado esse metro quadrado aqui em cima, mas tudo bem, né? Mas ainda depende da direção, mas não depende mais dos comprimentos de onda. Agora, se a gente integrar em todas as direções, nós vamos ter o poder emissivo total, beleza? Então, por enquanto, é só isso.